Olá, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Nós não viemos aqui para sermos servidos, nós viemos para servir. Jesus nos disse: Não fostes vocês que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi e para darem frutos, e frutos que permanecem para a vida eterna. Jesus nos fala isso lá em João 15, versículo 16. E ele nos chamou para sermos sal deste mundo. Ele nos chamou para sermos a luz deste mundo. E não para sermos servidos, mas para seguir o seu exemplo, que é o nosso maior exemplo, é o próprio Cristo, que não veio para ser servido, mas veio para servir e nos servir. Veja o que ele fala aqui em Mateus 20, do versículo 25 até o versículo 28. Então, Jesus, chamando-os, disse: Sabei que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exerçam autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então, o próprio Jesus Cristo não veio para ser servido, ele veio para nos servir e dar sua vida em resgate de muitos. E esse deve ser o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo. Essa deve ser a nossa atitude. Nós devemos servir também, né, com os dons, com os talentos que Deus nos dá, que Deus nos confia. Deus nos dá talentos, mas é para multiplicarmos esse talento. Nós não podemos pegar o talento, o dom que Deus nos deu e enterrar ele. Nós devemos fazer com que os nossos talentos se desenvolvam para o melhor serviço da obra de Deus, da casa de Deus, da igreja de Jesus Cristo. Olha o que Deus nos fala aqui em Filipenses 2, versículos 5 ao 10. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então você vê aqui que Jesus Cristo ele veio para nos dar exemplo, ele veio para nos servir e nos ensinar como servir, e ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Então vamos ser obedientes a esse nosso Deus, né? Porque depois Deus exaltou ele sobremaneira, que não existe nome maior do que o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nome dele está acima de todos os nomes, nesse nome tem poder, e todos vão se dobrar diante de Jesus Cristo, ou nos céus, na terra, ou debaixo da terra. Mas por quê? Por que ele teve essa honra grande? Porque ele se esvaziou a si mesmo. Ele foi obediente a esse nosso Deus. Então seja obediente. Você quer ser grande? Seja pequeno. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Você quer aparecer? Desapareça. Faça sempre a vontade de Deus. Tenha sempre o temor de Deus no seu coração. Obedeça a Deus, independentemente das circunstâncias. Ainda que humanamente falando é impossível, mas se Deus pediu, se Deus ordenou, se Deus mandou, vai lá e faça. Né? Seja servo, né? Seja obediente. E você, com certeza, vai colher os frutos, com certeza, como Jesus foi recompensado grandemente, foi honrado grandemente, que não há nome maior do que o dele. O nome dele está acima de qualquer nome, nos céus, na terra ou debaixo da terra. Assim como Deus honrou ele grandemente por ele ser obediente, por ele servir, Deus também honrará você. Deus também abençoará você grandemente. Basta você servir. Nós fomos chamados para servir e não para ser servido. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, obrigado por esta palavra, Pai. Você nos chamou, Pai, para servirmos, Pai, para darmos frutos, para sermos o sal dessa terra, a luz deste mundo, Pai. Ó, Pai, quantas pessoas, Pai, estão escondendo o talento, estão escondendo o dom a qual o Senhor confiou a cada uma delas, Pai. Quantas pessoas se esfriaram na fé, quantas pessoas, Pai, quantos irmãos, irmãs, amigos, ó, Pai, estão dormindo espiritualmente, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de cada uma, Pai, e desperta, Pai. Desperta esses que estão dormindo, Pai. Desperta, Pai, levanta-te dentre os mortos, esses que estão mortos espiritualmente, Pai.
e que em nome do seu Filho, Pai Jesus Cristo, Pai, isso possa avivar essas pessoas, Pai, nos caminhos, nos preceitos, Pai, nos projetos e nas obras do Senhor. Que a partir de hoje, Pai, elas possam passar a servir ao Senhor, Pai, a de fato ser o sal dessa terra, a ser a luz desta terra, a dar os frutos a qual Jesus nos chamou e nos designou, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. No nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, sirva esse nosso Deus. Seja obediente a esse nosso Deus. Você foi chamado para dar fruto. E os frutos que te conduzem para a vida eterna, os frutos que te acompanharão para a vida eterna. Que Deus te abençoe grandemente. E até amanhã, se Deus quiser nos permitir, em nome de Jesus Cristo.